Bom, pessoal, nesse vídeo agora eu vou mostrar para vocês a questão do que são esses formatos de arquivo, tá? A gente viu como desenhar moléculas no KenSketch, no Marvin Sketch, né? Nós salvamos essas moléculas em formatos diferentes, tá? E vamos ver agora como que são esses arquivos. A gente viu o desenho bonitinho, né? Lá no programa, mas como é que funciona isso, tá? Então, em primeiro lugar, esses arquivos, pessoal, de moléculas, todos eles são arquivos do tipo texto, tá? Então, eu vou abrir para vocês aqui os arquivos que a gente salvou. Então, começando com esse composto mol aqui, 02.mol. Então, dependendo, se você usar o Windows aí, por exemplo, você pode abrir com, né? Aqui tem no Linux, tem se abrir com outro aplicativo. E aí eu escolho um editor de texto, tá? Você pode escolher o WordPad aí de vocês, ou o bloco de notas, tá? Eu vou usar o editor de texto aqui do Linux. Esse editor TextPad é muito bom também, tá, turma? Então eu vou escolher aqui esse editor de texto normal do Linux, tá? Então olha só o que é um arquivo mol. Ele é um arquivo que ele tem aqui ele dá uma introdução a CDLabs, é o programa que eu usei para salvar, aquela versão 2000 que tinha. Cada número desse aqui tem um significado. Eu não vou saber todos, mas o que eu sei é que aqui é o número de átomos, aqui é o número de ligações, tá? 22 átomos, 23 ligações. E aí você vê aqui são as coordenadas cartesianas dos átomos. Então aqui você tem um átomo de carbono, que é o átomo, né? Um átomo de carbono que está na posição x igual a 14,68, y igual a menos 7,3495 e o z é menos 1,1918, tá certo? Então, o que você tem aqui são os átomos e as coordenadas, tá? Aí aqui são colunas para você calcular propriedades, que aí eu não vou saber, cada formato de arquivo tem um formato específico. E aqui embaixo você tem as ligações, então, ó, você tem uma ligação entre o átomo 2 e o átomo 1, entre o átomo 3 e o átomo 1, entre o átomo 4 e o átomo 2. E essa outra coluna aqui normalmente é o tipo de ligação, são ligação simples. Pode ver que aqui só tem 1 e 2, então são ligações simples e duplas, tá certo? Então isso aqui é um formato de arquivo. Aqui você tem o end. Já um arquivo no formato mol2, que a gente salvou também, olha como ele é aqui. Deixa eu abrir com o editor de texto. Ele tem outras palavras-chave, tá? Aqui é o composto 3, né? O composto 3 tem 25 átomos e 26 ligações. Aí ele tem essa palavra-chave, tripos átomo. Então aqui são a lista de átomos. Aí você tem aqui, ele faz uma numeração para cada tipo de átomo. Então aqui é o carbono 1, o carbono 2, o 3, tá certo? E por aí vai. Tem formato de arquivo que faz isso. Aí de novo, ó, coordenadas x, y e z. E aí o arquivo mol2, ele tem uma coisa interessante que é o tipo de átomo, tá? Então, por exemplo, C2 é um carbono sp2, C3 é um carbono sp3. Mesma coisa para o nitrogênio, para o oxigênio, tá? Então, ou aqui é um carbono que faz ligação dupla, nesse caso aqui o oxigênio que faz ligação dupla, tá? Então existe uma tabela da Tripos com os tipos de átomos que ele tem. E de acordo com o tipo de átomo, a molécula vai ter uma propriedade diferente. E isso é usado nos programas de docking, tá certo? Aqui os hidrogênios, né? E aqui as coordenadas cartesianas. Aqui é porque no arquivo mol2 você pode ter, por exemplo, diferentes ligantes no mesmo arquivo. Então você dá um nome para o ligante. No caso aqui o Marvin Sketch simplesmente salva como no name. Tem programa que salva como lig, como UNK de unknown. Aí depende. É quando você abre um arquivo de proteína, o que vem aqui são os nomes dos aminoácidos, tá certo? Em 3 letras. E essa última coluna aqui são as cargas, tá? Então teve uma hora que a gente colocou para calcular carga lá, ele acabou calculando, ele não mostrou, mas acabou calculando. Então ele usou algum método para calcular a carga atômica parcial. Então essa aqui é a carga desse carbono, essa aqui é a carga do outro carbono e assim sucessivamente, tá certo? E aqui as ligações, ó, do jeito que eu falei lá para o arquivo mol, vale aqui para esse também, ó. São 25 ligações, né? Aqui ele falou 25 ligações, 26 átomos, mas está mostrando só 25 ligações. Tem alguma coisa estranha aqui.
Mas você tem aqui, ó, ligação entre o átomo 1 e o 2, é uma ligação simples, entre o 2 e o 3 é uma ligação dupla, entre o 3 e o 4 é uma ligação simples, entre o 4 e o 5 é uma ligação dupla, e assim sucessivamente. Aqui ele não reconheceu, por exemplo, as ligações aromáticas. O Marvin não reconheceu, mas tem programa que reconhece, tá? E aí a gente tem diversos formatos de arquivo, diversos. Deixa eu abrir só o do QuemSket aqui para ver. O do QuemSket, turma, normalmente ele é um arquivo, deixa eu ver se ele é um arquivo XML, tá? Editor de texto. Ou se ele é um arquivo binário, né? Ele é um arquivo binário, então não dá. Eu esqueci de salvar, mas depois eu salvo um XML para vocês verem, que é usado bastante como um arquivo estruturado para a gente pegar propriedade de uma maneira mais simples, mas é mais quando a gente está programando em cima desses arquivos, tá? E aqui uma coisa interessante que eu fiquei de mostrar para vocês do último vídeo, esse composto 3.mol. Deixa eu abrir aqui com o editor de texto. Se vocês se recordarem, eu salvei antes de otimizar a geometria, né? O que acontece quando eu salvo antes de otimizar a geometria? As coordenadas Z são zero, tá vendo? Todas são zero. Por quê? Porque a molécula está no plano. Então está todo mundo no plano XY. Aquele plano que a gente está vendo do desenho é o plano XY. Então todo mundo tem coordenada Z igual a zero. Por isso, quando vocês forem desenhar a molécula, turma, não se esqueçam de otimizar antes de salvar, tá? Porque senão você vai salvar essa molécula plana. E aí a molécula plana está muito longe da geometria ideal quando você for usar em outro programa, tá bom? Então, esses formatos de arquivo, cada programa usa um formato diferente. Tem programa que lê mais de um formato, que a gente viu lá no Marvin. Então, para resolver essa confusão, surgiu esse programa aqui maravilhoso, que é o OpenBabel, tá certo? Então, ele converte um monte de formatos entre vários formatos de arquivo. Então, você tem aqui como é que ele funciona. Eu abri aqui o OpenBabel, você tem aqui uma lista de formatos de entrada. Então, olha só a quantidade. Eu comecei lá do mol, porque eu já tinha usado antes, ele grava o que você usou da última vez, tá? Deixa eu ir lá para cima, tá? Ver se tinha um jeito mais rápido, mas não tem não. Vamos lá. Esperar ele. Tá, então tem esse programa Abinit, tem esse ACES, ACR, então ó, vai indo aqui, ó, ARC, tem um monte de formato de arquivo, ó. Smiles canônico, tá? Então tem um monte de formato de arquivo. Gaussian, ó, saída do Gaussian, que é quando você ele pega um arquivo de saída do Gaussian, vai lá e pega só as coordenadas para você. Saída do Games. Então tem um monte, turma, um monte, ó, o MOL2, Orca, ó, saída do Orca que a gente vai usar, PDB, que é o Protein Data Bank, SDF, que é um formato MOL também. Então, ó, XML, então ele tem vários formatos de arquivo. Então, como a gente salvou lá aquele arquivo MOL, vamos colocar aqui como formato de entrada o arquivo MOL, tá? Ó, MOL MDL. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou abrir os meus arquivos aqui, tá? Eu vou abrir um daqueles arquivos no OpenBabel, tá certo? Vou abrir aqui o 02, né? O 02. Então tá aqui. Então eu posso pegar e converter ele também nesse monte de formato aqui, tá certo? Nesse monte de formato. Eu vou escolher aqui o formato PDB do Protein Data Bank. Aí o que você pode fazer aqui? Você pode salvar num arquivo de saída e pode só mostrar aqui embaixo o texto que ele converte, ó, tá vendo? No Output File, e pode mostrar no Firefox também. Eu vou mostrar para vocês aqui. Então, ó, primeiro eu vou só mostrar aqui, tá? Você clica aqui em converter, daqui a pouco eu falo dessas opções aqui. Aí o que ele faz? Ele pega, olha as coordenadas e as ligações e converte na estrutura do arquivo PDB, que tem essas palavras-chave aqui, etatom, connect, tá? Então ele salvou aqui, converteu no PDB. Eu não salvei, porque eu não escolhi um arquivo de saída. Se eu clicar em Display em Firefox, eu vou mandar converter de novo, olha o que vai acontecer. Ele abre o Firefox e salva nesse formato aqui de figura SVG, tá? Então, ó, tá aqui a minha molécula.
Tá certo? Você consegue visualizar se ele converteu direitinho, se ele não errou nenhuma ligação. Então é bastante interessante. O que eu vou fazer agora? Eu vou salvar, tá? Então eu vou tirar isso daqui, vou desmarcar isso aqui também, que a gente já viu no Firefox. Aí eu tenho que escolher o diretório onde eu quero salvar, tá? Já está aqui no diretório, certo, né? É esse aqui mesmo. Então, como já está no diretório certo, eu vou colocar o nome do arquivo aqui. Esse aqui é o composto 02, tá? Eu não vou colocar a extensão, porque acho que ele coloca automaticamente. Agora eu vou mandar converter, porque eu fui lá, aí ele vai, né? E coloca o caminho aqui para a pasta onde eu vou salvar. Eu vou clicar em converter. E aí vamos ver se ele salvou. Vou abrir minha pasta. Não, tem que colocar o ponto .pdb, tá, pessoal? Vou até apagar aqui. Tem que colocar o ponto .pdb. Ele é meio burrinho. Então vamos lá. Converter. E aí eu vou lá. Tá aqui, composto02.pdb. Se eu abrir com o editor de texto... Não, eu mandei abrir com o editor de texto. Mas vai, ele abriu com esse aqui. Não, acabei fechando. Abrir com o editor de texto. Não. Estranho, tá? Tá vendo? Ele converteu a minha molécula aqui. Aqui é o Quimera, tá, pessoal? O programa que eu pedi para vocês instalarem também. Mas eu vou aqui abrir com outro aplicativo, já que ele não está entendendo que o editor de texto não é o Quimera. Agora ele funcionou, tá vendo? Gerado com OpenBabel 3.0.0, que é aquilo que ele tinha mostrado. Então, turma, eu posso converter de várias formas. Eu posso escolher aqui, por exemplo, eu quero otimizar a geometria dessa molécula no Gaussian, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Vou converter aqui no input do Gaussian. Input do Gaussian normalmente é GJF. Tá vendo? GJF, Gaussian Input. Aí aqui, vou mudar para composto 02.gjf, tá? Aí vou converter. Converteu aqui no formato do Gaussian, tá? Aí aqui eu acho que eu salvei foi a forma protonada. Depois eu vou ver, tá? Porque aqui, uma coisa que ele faz, o OpenBabel faz, ele prediz para você qual é a carga e a multiplicidade, né? De spins, tem spin desemparelhado. Então aqui ele está dizendo que tem um elétron desemparelhado. Lembra que eu falei que estava estranho aqui o número de ligações? Deve ter algum erro aqui no arquivo. Então aqui de cara você já vê que tem um erro, porque o normal é ser carga 0 e multiplicidade 1, tá bom? Mas isso aqui são detalhes para mais para frente. Esse arquivo do Gaussian, ele tem esse formato aqui, simplesmente os átomos, as coordenadas, aí tá vendo esse aqui? Põe as keywords e cheque a carga e multiplicidade, tá vendo? Ele fala para você checar se a carga e a multiplicidade estão corretas. Então, normalmente é 0 e 1, tá? Se não tiver 0 e 1, você tem que ver se você está tratando um íon, um cátion, um ânion, tá bom? E essas palavras-chave são os comandos que você tem que dar para o Gaussian para dizer o que ele vai calcular, tá certo? Eu vou abrir o outro composto, então, 03. Deixa eu mudar o formato. Agora eu vou mudar para o mol2, tá? Deixa eu ver aqui. Essa ordem alfabética dele é porque é Sibyl. O formato mol2. Não, tá aqui. mol2. Tá? E eu vou abrir aqui o composto 03. Tá? E agora eu quero converter não para o Gaussian, eu quero converter para o Orca, que é o que a gente tem gratuito. Tá vendo? Input do Orca. Tá? Então isso aqui normalmente a gente chama de INP. A extensão não faz muita diferença não, tá, turma? Eu vou chamar de INP. Vou converter aqui. Ele reclamou aqui da minha extensão, mas não tem problema não. Tá vendo? Aí de novo, arquivo do Orca. Aí tem uns caracteres especiais que significam comentários, tá? Então isso aqui são comentários, que eles não exercem nada de relevante. Aqui, tá vendo? Aqui a carga, de novo, carga e multiplicidade, 0, 1. Tá? Então aqui ele fez certo, esse arquivo aqui agora tá certo. Aí, insert inline command here. Então aqui você vai dizer qual é o método que você vai usar de cálculo, se é M1, se é semi-empírico, ab initio, DFT, qual a função de base que você vai usar, se você vai otimizar a geometria, se vai calcular energia, se vai calcular frequência. Então isso aqui é o que você diz, o que você quer que o programa de estrutura de eletrônica calcule para você.
tá bom? Então aqui eu converti no formato do Orca, tá? O formato do Orca é basicamente um arquivo XYZ com esses asteriscos aqui. O que é um arquivo XYZ? Deixa eu mostrar para vocês aqui outro. Agora eu não vou ficar salvando não, tá, pessoal? Vou mandar mostrar aqui, tá? XYZ. É só as coordenadas, tá? O XYZ, ó. Então, eu vou converter. Tá vendo? Somente as coordenadas e o número de átomos, tá? O Games, que é um programa que a gente usa bastante, em estrutura eletrônica também, que é gratuito. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Cadê? Games Input. Cadê? Aqui, Games Input, pronto. Aí de novo, ó, ele tem aqui, ó, seção data, né? E aqui onde você coloca os comandos. Aqui é a coordenada cartesiana, unidade é angstrom, tá? Você pode até mudar essas opções aqui, tá certo? Então esse programa é muito legal. Você converte de qualquer formato para qualquer formato, tá? Aqui, eu vou mostrar uma outra coisa interessante. Não sei se vocês lembram que eu falei para vocês lá quando eu mostrei o KenSketch, eu mostrei lá os smiles, né? Das moléculas, que da próxima aula, o próximo vídeo já vai ser sobre os smiles, tá? Mas eu vou adiantar aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui smiles. Pronto, smiles format, tá? E aí, em vez de eu botar um arquivo de entrada, eu vou colocar input below, tá? Ignore input file. Acho que eu tenho que apagar aqui antes, tá? Engraçado. Eu não estou conseguindo apagar. É porque eu tenho que selecionar, né? Pronto, tá aqui. Input below. Então, turma, o formato Smiles é um formato compacto, né? Que eu mostrei para vocês. Você pode pegar aqui, ó, colocar CCC, né? Colocar aqui C minúsculo é anel aromático. Então, bem aqui, pessoal, eu coloquei 6. 1, 2, 3. Quantos 6? Eu tô com dificuldade de enxergar aqui. 6, 6. Isso aqui é o benzeno, tá? Ele pegou e gerou aqui para mim. Aí, se você quiser, turma, aqui agora tem algumas propriedades aqui. Ele tem um monte de propriedades, tá? Se você quiser, você pode pedir para adicionar os hidrogênios. Entende? Aqui ele gerou só os carbonos. Ele gerou do jeito que eu coloquei aqui. Agora, se eu pedir para adicionar hidrogênios, ó, deixa eu ver aqui. Aqui tá falando só para átomos polares e não polares. Não sei por que isso. Deixa eu ver aqui. Se colocar para não polar, o que vai acontecer? Ele adicionou um hidrogênio para cada um, tá vendo? 4, 5, 6, 7, 8. Na verdade, ele adicionou 8 hidrogênios. Deixa eu ver aqui se eu adicionar para o polar, o que ele vai fazer. Não tem nenhum átomo polar, tá certo, né? Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele está fazendo alguma coisa errada, tá? Mas ele tem isso de adicionar os hidrogênios. Tá certo? Aqui é de hidrogênio, né? Não é só para... Aqui eu estava fazendo besteira. Achei o adicionar hidrogênio. Make explicit. Eu não sei por que esse carbono minúsculo era para ser... Era para ser o aromático, tá? Deixa eu fazer outra molécula aqui, então. Deixa eu ver aqui. Aqui eu tô com o caps lock ligado. CC. Aí eu vou fazer aqui uma dupla O. E aqui como se fosse uma ramificação pro O, tá? Isso aqui vai ser para ser o ácido carboxílico. Tá certo? Quer ver? Display em Firefox aqui pra gente ver. Aqui a ligação dupla ele mostrou cruzada. Não, mas eu troquei a ordem dos oxigênios. Ele ligou o oxigênio no oxigênio. Estava errado, tá? Na verdade, eu tinha que fazer aqui. Deixa eu tirar daqui.
Eu vou tirar daqui, colocar aqui, tá? Porque essas notações mais tem esses detalhes aí. Ó, tá vendo? CH3, C dupla O, OH, né? É o ácido carboxílico aqui, né? O ácido acético. Tá certo? Então eu mandei adicionar os hidrogênios explicitamente, ele pegou e calculou, né? Calculou e colocou os hidrogênios, tudo bem? Só que observem aqui que ele gerou a molécula, ele até desenha bonitinho, mas olha aqui, ó, tudo zero, né? Aí, pessoal, olha só que coisa interessante. Você tem aqui, ó, gerar coordenadas 2D e 3D. Então, se eu marcar aqui gerar coordenadas 2D, o que vai acontecer, ó? Ele desenhou de uma forma diferente aqui, mas voltando aqui para o Open Babel, observem aqui que ó, a última coluna é zero, mas ele gerou coordenadas 2D e 3D aqui. Coordenadas x e y, só o z, né, ficou no plano xy. O que você pode fazer também? Ó, gerar as coordenadas 3D, vou até desmarcar 2D. Aí, pessoal, ó, ele gerou aqui o 2D. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou mandar salvar, tá bom? Eu vou colocar aqui, em vez de só mostrar aqui, eu vou colocar aqui, deixa eu ver qual, eu vou escolher outro formato, tá? Vou escolher o MOL2 para a gente visualizar. MOL2, tá bom? E eu vou botar aqui acético.mol2, tá? Vou clicar aqui. Pronto, ele gerou aqui, ó, no formato MOL2. Aí, pessoal, olha só. Cadê o acético.mol2? Se eu mandar abrir com o visualizador, o Quimera, não. Não funcionou. Eu queria que ele tivesse funcionado, mas ele não funcionou. Agora, por que ele não funcionou, não sei. Tá? Deixa eu abrir com o editor de texto para ver se ele... Ah, não, tá sem coordenada aqui, ó. Por isso que ele mostrou só uma bola, né? Eu não marquei, não? Ah, porque quando eu mudei, ele desmarcou, tá, turma? Tem essas chatices aqui, ó. Gerar coordenadas 3D. Pronto, agora que tem as coordenadas, né? Vamos abrir agora aqui com Quimera. Ah, tá para abrir com o editor de texto. Oh, acabei fechando o Open Babel. Daqui a pouco eu abro ele de novo. Então, ó, vou abrir com Quimera para eu visualizar. Ó, tá vendo? Ó, estrutura 3D ó, do ácido acético. Então, pessoal, isso aqui é interessante porque se você tiver os códigos SMILES das moléculas que você quer trabalhar, basta você... E quando essas moléculas são armazenadas em base de dados, eu já falei isso para vocês naquela outra aula, você tem esses códigos lá, você pode simplesmente usar o código SMILES para gerar essa estrutura com o próprio Open Babel. Você não precisa desenhar, tá certo? Você não precisa desenhar. Então, por exemplo, se você está trabalhando com estruturas que vêm de banco de dados, basta baixar o SMILES, né? Aí você vai lá no Open Babel, deixa eu ir no Open Babel de novo aqui. Tá? Aqui é porque eu estou no Linux. Aí eu abro assim, tá? Então, ó, como era que era o nosso ácido acético, basta você pôr aqui, né, ó, CCO dupla O, né? Pronto. Você gera aqui, manda gerar a coordenada 3D, ele vai e gera para você, tá certo? Então é bem interessante isso aí. Aí quando você vem de um banco de dados, você não precisa desenhar, ficar desenhando um monte de molécula. Basta baixar o SMILES que você faz isso. Tá bom, turma? Então isso aqui é o Open Babel, tá? É muito interessante esse programa, ajuda você a fazer essas conversões e tem um monte de outras propriedades, ó. Ele calcula carga parcial, se você quiser. Ó, ele calculou aqui uma carga parcial, ó, tá vendo? Tá calculado, ó, carga de Geistinger. Aí ele tem opções aqui, ó, help. Deixa eu ver aqui, ó, charges. Aí ele dá a lista de cargas, tá vendo? Você pode mandar ler de um arquivo. Ó, ele calcula essas cargas aqui, ó, de Geistinger, que é o default dele, é o padrão. Se eu quiser calcular MMFF94, que é o que a gente viu lá no
no Marvin Sketch, é só você colocar aqui nesse campo MMFF94, quer ver? Ó, vamos colocar aqui, ó, MMFF94. Aí ele vai mudar, ó, esses valores, ó, tá vendo que ele mudou os valores? Então, ó, aí a carga do hidrogênio é zero, então essa carga não é muito boa não, a de Gastiger, ela é mais confiável, tá, pessoal? Aí aqui ele calculou as cargas de Gastiger. Tá certo, turma? Então, com esse programa a gente tem essa série de funcionalidades interessantes que a gente pode usar, tá? Para poder converter entre os formatos arquivos e fazer algumas operações com as moléculas também. Tudo bem, turma? E para finalizar aqui, turma, uma coisa que o OpenBabel pode fazer é converter múltiplos arquivos, tá? Então deixa eu voltar lá naqueles nossos arquivos, eu vou abrir dois arquivos, tá? Deixa eu ver aqui, ó, mol. Vamos abrir lá nas nossas moléculas. Não, o que que eu fiz aqui? Eu cliquei em algum lugar errado. Ah, tá. Ah, tem que tirar do input below, tá? Eu vou apagar isso aqui, tá bom? Ele não tá deixando eu apagar. Deixa eu voltar aqui para pronto. Aí vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Eu vou abrir esses três compostos, tá? Vai com o esqueleto também junto. Abrir. Aí aqui, turma, ó, ele mostra, ó, os compostos separados por ponto e vírgula, tá? Se eu quiser, eu posso converter tudo isso em um único mol2, tá bom? Vou até mandar salvar. Vou colocar aqui, ó. Colocar aqui todos ponto mol2, tá bom? Todos ponto mol2. E vou mandar converter. Aí, ó, ele gera, tá vendo? Ele gera um mol2 para cada, mas ele gerou junto no mesmo arquivo. Se eu pegar aqui esse todos.mol2 e abrir no Quimera, vocês vão ver as três moléculas, ó. Estão vendo? Na verdade, a outra está em algum lugar distante aqui que a gente não consegue ver, mas as três moléculas estão aqui, tá? Porque depende de onde ele desenhou. Aí você tem essa aqui, está sem hidrogênio, ó, o esqueleto que eu não otimizei. E a outra deve estar distante em algum, com as coordenadas bem distantes das outras que a gente não consegue ver. Se eu quiser, pessoal, eu posso separar, tá? Ele tem uma opção de eu separar aqui. Deixa eu procurar aqui nas opções. Ó, tem aqui, ó, join all input molecules into a single output molecule, que é o que ele fez. Mas tem a opção de você separar, tá? Puxa, eu não tô achando. Ó, você pode escolher onde que você começa, de qual molécula que você começa a importar, porque às vezes você baixa um arquivo de um banco de dados com todas as moléculas em um arquivo só. E aí você pode, aqui você pode centralizar as coordenadas, tá vendo? Ó, centralizar as coordenadas. Deixa eu ver se eu centralizar as coordenadas, ele vai gerar de certinho. Deixa eu abrir de novo aqui com Quimera. Ele vai ter que jogar um em cima da outro. O centro passa a ser o 0, 0, 0. Eu acho que é porque o 2 e o... Acho que algum deles está com um problema de coordenada, tá? Mas é que ele centralizou. Deixa eu ver o que mais, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui se eu acho. Deixa eu ver. Pessoal, não tô achando aqui como que faz para separar, tá? Aí eu vou mostrar para vocês uma outra coisa, que é o OpenBabel por linha de comando, tá? Isso aqui não faz parte não, tá? Isso aqui é coisa minha. Que é onde eu tenho instalado o OpenBabel por linha de comando. Isso aqui é o OpenBabel por linha de comando. Opa! OpenBabel por linha de comando, tá certo? Aí ele tem uma coisa interessante, turma, que é o seguinte.
Espera aí, deixa eu só entrar na minha pasta aqui. Pronto. Então, isso aqui não vou precisar não. O OpenBabel por linha de comando, turma, ele também, ó, você pode fazer aqui, ó, o Babel, né? Aí você põe um arquivo de entrada, por exemplo, composto02.mol, né? Aí você põe "-o" e o nome do arquivo de saída. Aí pela extensão ele converte de acordo com aquilo que você quer. Então, por exemplo, eu quero converter composto02.xyz, tá? Ó, uma molécula convertida. Aí se eu vier aqui, ó, tem um composto 02.xyz, tá? Que eu vou abrir e mostrar aqui para vocês. Aí, turma, aquela funcionalidade que eu falei de converter várias moléculas, você pode fazer também, ó. Como é que você faz? OpenBabel. Aí você faz assim, ó, asterisco, quer dizer todas .mol, todas as moléculas .mol eu quero converter em, deixa eu ver aqui, ó, -o, aí quando você bota o ozinho, eu quero converter todas em XYZ, tá? -o XYZ. Só que aí ele converteu aqui, não converteu nenhum arquivo, ele só me mostrou. Então o que eu vou fazer aqui agora? Se eu colocar -o todas.xyz, ele vai fazer o que eu fiz lá na interface gráfica. Ele gerou um todas.xyz em um arquivo só. Aí agora a funcionalidade que eu não achei lá no gráfico, que eu quero mostrar para vocês, eu quero fazer agora, eu quero converter todas no arquivo XYZ, mas em arquivos separados. Eu coloco "-m", que é de multiple files. Aí, ó, o que eu vou fazer? Eu dou um "-m", ele gerou 3, ele pega o nome que ele tinha, só troca em vez de .mol para .xyz. Então, ó, ele tem um composto 02xyz, ele tem um esqueleto xyz, e ele tem um 03.xyz. Vou abrir aqui esses 3 arquivos no editor de texto para mostrar, tá? Então, ó, ele gerou aqui, ó. Não, abri foi o PDB, foi mal. Cadê? Aqui. Ó, o 02, o 03 e o esqueleto. Certo? Então, ó, ele abriu, gerou um arquivo XYZ para cada um. Então, se você precisar de fazer algumas coisas mais elaboradas, você pode usar a versão de linha de comando. Tá certo, turma? Então, era isso que eu tinha para mostrar aqui para vocês sobre o OpenBabel.